Olá, olá, olá! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo programa de hoje. E o nosso programa, vocês já conhecem. O nosso programa ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco é o tema do dia. Eu vou falar sobre um tema que já foi previamente preparado por mim. No segundo bloco, responderei a perguntas de candidatos de todo o país. Perguntas que são comuns a todos nós, que temos dúvidas e que caem nas provas. Por fim, no terceiro bloco, é um bloco que tem feito muito sucesso, que é o X da questão. Nesse bloco, nós vamos ver como o tema de hoje já caiu em provas anteriores, como são as pegadinhas e o que fazer para evitá-las. Quer descobrir mais sobre a ação penal? Quer saber como ela funciona, seja na teoria, seja no mundo das provas que você vai prestar? Então fique conosco, porque voltamos já já com o tema do dia. Até já! Muito bem, voltamos com o nosso bloco, o tema do dia. E veja só, você já parou para pensar como podem ser estudados os temas do processo penal? O processo penal ele pode ser estudado pela ótica da jurisdição, pela ótica do processo e pela ótica da ação. E essa é a ótica que nós estudaremos hoje, a ótica da ação, porque esse é o nosso tema do dia, ação, princípios gerais. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Se você tivesse que pensar em ação com apenas uma palavra, que palavra seria essa? Ação é direito. Ação em uma única palavra, ela é direito. É o direito de se invocar a tutela jurisdicional. Porque vejam só, quando o Estado toma para si o monopólio da ação penal, o monopólio da violência, aliás, ele precisa criar uma forma de resguardar os problemas penais. Se alguém te furtar, se alguém te roubar, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque o monopólio da violência é do Estado, não é das pessoas, não é dos indivíduos. Por isso que nós não vivemos no estado de natureza. Agora vejam só. Seria muito injusto e muito ineficaz que o Estado tivesse o monopólio da violência, mas nada fizesse contra aqueles que violam as normas. Por conta disso, se desenvolveu o tema da ação penal. É por meio da ação que se exerce o poder-dever de punir do Estado. Ok? Tudo bem? E se nós formos pensar genericamente, nós temos 2 grandes modalidades de ação penal quanto aos legitimados ativos, ou seja, quanto àqueles que podem promover a ação penal. Sim, essa é a classificação talvez mais comum e de maior incidência nas provas, que é a que nós vamos ver hoje. Vamos pensar, ação penal e sua classificação quanto aos legitimados ativos. Quanto aos legitimados ativos, a ação penal pode ser pública ou privada. Ação penal pública e ação penal privada. Note que há uma imprecisão terminológica quando se usa a expressão ação penal privada. Se fôssemos ser absolutamente técnicos, absolutamente precisos, o termo não seria ação penal privada. O termo seria ação penal de iniciativa
privada. Mas, professor, todo mundo fala ação penal privada. Isso é verdade. Todos falam ação penal privada e eu falarei também no programa de hoje por uma questão de maior costume. Mas saiba que não é a expressão técnica. A expressão técnica é ação penal de iniciativa privada. Tudo bem até agora? Então veja, nós temos duas grandes modalidades de ação penal. Ação penal pública e ação penal privada. Vamos começar falando dos princípios da ação penal pública. Vamos lá? Ação penal pública. Existem vários princípios, mas eu gostaria que vocês se centrassem nos mais importantes princípios. O primeiro deles é o princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade, também conhecido como princípio da legalidade. Princípio da legalidade da ação penal. E aqui um cuidado. Às vezes o examinador está de mau humor na hora que ele vai fazer a prova. E ele pergunta o que é o princípio da legalidade da ação penal. E sabe o que acontece? Você se confunde com o princípio da legalidade para o direito penal. São coisas distintas, absolutamente distintas. Eu insisto, não confunda direito penal material com direito processual penal. O que nós estamos estudando hoje é o direito processual penal. E no processo penal, legalidade tem um sentido totalmente diferente do direito penal material. Olha só, vamos pensar juntos? Princípio da obrigatoriedade ou princípio da legalidade. O que esse nome nos remete? Obrigatoriedade? Veja, o promotor, ele tem o dever funcional de promover a ação penal. O promotor tem o dever funcional de promover a ação penal. Sim, o promotor não escolhe contra quem ele promoverá a ação penal. Não no Brasil, pelo menos, porque existem outros países em que o promotor escolhe, como por exemplo na Alemanha. Na Alemanha, o promotor ele pode simplesmente arquivar por razões de oportunidade e conveniência. No Brasil, não. No Brasil, se estiverem presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o promotor tem o dever funcional de promover a ação penal. Isso, segundo alguns autores, é manifestação do Estado Democrático de Direito. Sim, o professor Fauzi Hassan Shaukh, por exemplo, ele entende em suas obras que o princípio da obrigatoriedade da ação penal é uma manifestação do Estado Democrático de Direito. Porque não se escolhe quem será processado. Não. No caso do princípio da obrigatoriedade, ele impõe o dever funcional ao promotor de oferecer denúncia contra todos. Todos. Tudo bem? Basta que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Ok? Fechamos? Primeiro princípio, princípio da obrigatoriedade, também conhecido como princípio da legalidade da ação penal. Neste princípio, ou por este princípio, presentes os pressupostos legais, os requisitos legais, o MP tem o dever funcional de promover a ação penal. Tudo bem? Tranquilos? Esse daqui está fácil, né? Vamos ver o segundo princípio? O segundo princípio é o princípio da divisibilidade. Princípio da divisibilidade. Vamos entender.